Bom dia, tudo bem? Aqui é o Heron Júnior, meu nome é Heron, eu sou gestor de tratamento do Hospital IVV, tá? Aqui de Fortaleza, responsável pelas unidades masculinas de tratamento em dependência química. Quero desejar a vocês um bom dia, tá? Que Deus abençoe a todos, agradecer pela presença nesse momento, né? De antemão, eu queria dar uma informação muito importante. Devido ao aumento de casos gripais dentro da nossa cidade, do nosso estado no geral, e por uma questão de manter a segurança do próprio paciente e das famílias, nós estamos evitando fazer reuniões presenciais. Não só as reuniões, como também algumas visitas elas estão canceladas, as ressocializações, justamente seguindo o decreto, né, que se iniciou essa semana do governo para preservar a população nesse momento. Tá? Então, pessoal, a gente vai pedir a colaboração de vocês, tá? Nessa semana, até segunda ordem. Quando houver essa segunda ordem, nós vamos informar nas redes sociais que quando voltar novamente as atividades dentro da instituição. Mas nesse momento, pedimos às famílias que possam evitar, até estar vindo nesse momento, né, para que a gente possa nos preservar e preservar também os pacientes, tá certo? A gente vai tratar hoje de um tema, né, da eficácia do tratamento, né, dentro do Instituto Volta à Vida e o que funciona em um tratamento. Por que eu estou falando isso? Ultimamente nós temos percebido que as famílias elas estão inseguras com o próprio tratamento, com a própria decisão de uma internação. É bem claro que devemos dizer que existem situações, existem pessoas que realmente precisam de tratamento e tem outras pessoas que, na verdade, uma outra intervenção é necessária. Mas o que nós esbarramos todos os dias aqui dentro de um trabalho como esse é o quê? É pessoas que muitas das vezes estão chegando em um tratamento, né, de forma falida, entre aspas. Em que sentido, Heron? Vou explicar qual é o sentido. Por exemplo, o paciente muitas das vezes ele perdeu o controle da vida dele. Ele perdeu a direção que ele deve caminhar. É muito comum a gente receber pacientes que muitas das vezes eles tinham uma relação estável com sua família, tinham uma relação saudável, né, vivia dentro de um leito familiar muito saudável e de repente com o uso de droga, isso se perdeu. O que está acontecendo ultimamente? Né? Nós estamos recebendo pessoas que muitas das vezes tinham um certo poder aquisitivo e perderam isso também. Isso só demonstra a gravidade da doença da adicção e o quão é necessário um tratamento de dependência química nesse momento. Por quê? Porque é importante a família lembrar e estar segura dos verdadeiros motivos que fizeram com que o paciente venha ao tratamento. Por quê? Por que eu falo isso? Porque ultimamente nós estamos vendo muitas pessoas inseguras com tudo que está acontecendo. Advento da pandemia, advento de, às vezes, muitas das vezes, a falta de conhecimento sobre o que é o problema. Então a gente precisa entender qual é o problema. Nós estamos falando sim de uma dependência química, mas nós também estamos falando de uma doença chamada adicção, que ela afeta várias áreas da vida do indivíduo. E a família, por ser parte disso, também acaba envolvida. E o que acontece? Né? É importante entender que o tratamento ele funciona se for a participação conjunta de todos. É um tratamento eficaz, mas ele só é eficaz se houver a participação. E a família, muitas das vezes, ela perde esse senso. Eu vou dar um exemplo. É muito comum, né, nós vemos isso diariamente, a família, muitas das vezes, de um paciente que vem de forma involuntária, ela interna esse paciente, né, para que ele possa, vou salvar a vida dele. Ela está salvando a vida dele porque ele está tão desgovernado que ele não consegue, muitas das vezes, tomar a decisão de parar. Por isso que, muitas das vezes, a família age nessa busca de salvar a vida, só que essa ação é positiva. Só que dentro do tratamento, nós vemos famílias que, muitas das vezes, esquecem o real motivo de ter internado. Por quê? Porque bate a saudade, bate o medo, bate o arrependimento. São várias coisas que vêm à tona que fazem com que a família, muitas das vezes, não dê continuidade ao tratamento. E isso, muitas das vezes, dá aquela sensação de que o tratamento não funciona. Na verdade, o tratamento ele é individual, mas ele, para ter uma eficácia, ele precisa da participação de ambos. Nós costumamos dizer que existe um pilar. A instituição, o Hospital IVV, a família e o paciente. Certo? Se ambos falarem línguas diferentes, consequentemente, a gente vai ter um problema. Mas se pelo menos duas partes desse contexto, né, se buscam fazer a sua parte, as chances são maiores.
Por quê? Porque, pessoal, a cada dia aumenta mais o número de pessoas que estão buscando esse tratamento. E muitas das vezes a família deixa de acreditar no tratamento porque não segue a cartilha. E qual é essa cartilha, Heron? Essa cartilha, basicamente, primeiramente, é conhecer o que é o problema. Muitas das vezes nós temos famílias que fazem a intervenção, mas elas não emergem dentro desse contexto de conhecer o que é esse problema. Porque o que é que nós ouvimos muitas das vezes? Ah, mas o problema é dele. Não, o problema não é dele. Dentro do contexto geral, o problema é mais seu do que dele. Por quê? Porque ele está no uso. Ele está sobre o efeito da substância. Ele não tem muitas das vezes aquele poder de decisão. E aí o que acontece? A família transfere para o paciente essa responsabilidade e não participa. Então, o intuito desse vídeo é mostrar para você o que é esse tratamento, o que é que acontece dentro desse tratamento, o que é que vai funcionar, o que é que vai servir para ele. Primeiro nós precisamos entender que nós temos uma pessoa que, como eu falei e vou repetir novamente, ela perdeu o controle da vida dela. Pode ser que ela perdeu na questão emocional, na questão da própria substância, no quesito financeiro, não se relaciona mais com os filhos, não se relaciona mais com a esposa, não se relaciona mais com os pais, não consegue ter uma rotina de trabalho, não consegue ter uma rotina saudável. Então esse é o problema. O problema basicamente é que o quê? Devido ao uso da substância, isso afetou em todas as áreas dessa pessoa. E não é importante a gente deixar claro, em poucos dias que isso se resolve. O tratamento, nós temos um tratamento com duração de 4 meses e um aperfeiçoamento de 6, ou seja, 4 meses de tratamento, mais 2 meses de um aperfeiçoamento, onde o paciente ele vai ter uma ressocialização, ele vai para casa, ele retorna, ele vai ter algumas ressocializações dentro desse processo para ele poder ser preparado, para sair e ser reintegrado novamente à sociedade. Então, o que a gente vê, uma das coisas que nós trabalhamos aqui diariamente, é a rotina. Qual é a maior dificuldade para uma pessoa que está internada? É lidar com a rotina. Por quê? Porque dentro da vida que ele estava levando lá fora, ele não tinha rotina. Ele poderia até ter ali algumas coisas que ele fazia de praxe, mas a rotina não existia. Por quê? Porque muitas das vezes ele estava focado em quê? Na obsessão do uso da substância. Ele estava focado em usar um pouco mais. E dentro do contexto do adicto e do dependente químico e do alcoolista, quando ele está em uso, ele entra na obsessão. Ele entra nessa obsessão pela substância. Ele só pensa, basicamente, na próxima dose. E aqui ele vai ter o quê? Ele vai ter uma rotina, onde ele vai ter horário para acordar, ele vai ter horário para levantar, horário para fazer as suas atividades pessoais, horário do seu lazer. Por quê? Porque nós entendemos que essa rotina é base para um processo de recuperação. O paciente que não encontra uma rotina, que não busca um foco, consequentemente ele vai voltar para o mesmo caminho. Por quê? Porque nenhum caminho o agrada. E nós temos aqui muitas das vezes essa dificuldade. Por quê? Porque isso precisa fazer parte da vida de uma pessoa que está com a vida desgovernada. A rotina faz parte e o nosso trabalho terapêutico inclui isso. Os horários de acordar, o horário para lavar, o horário para banhar, o horário para dormir. E isso requer uma rotina regrada de atividades diárias. Esse é um ponto que nós trabalhamos todos os dias aqui dentro. Outro ponto que é importante ser falado é que dentro do tratamento ele vai conhecer essa doença que eu falei. Ele vai conhecer um pouco mais desse comportamento adictivo, que está voltado a padrões de comportamentos que vêm muito mesmo antes do uso da substância. O intuito não é só ver aonde a substância levou. O intuito, basicamente, é conhecer de onde ela começou, de onde surgiu, quais foram os primeiros estímulos. Por quê? Porque uma pessoa que faz uso de substância, na grande maioria das vezes, ela tem uma crise de identidade. E, consequentemente, se ela não tratar, ela não buscar conhecer a si mesma, ela vai fazer o quê? Ela vai voltar para essa situação. E nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um programa que nós trabalhamos aqui, que é um programa mundialmente famoso, que é o programa de 12 Passos, oriundo de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Esse programa visa tratar a doença da adicção, É uma doença que ela é física, mental e espiritual. E que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E o tratamento se dá através justamente de quê? Desse conhecimento. Nós trabalhamos os 12 Passos justamente para que o paciente ele possa entender quais são as raízes da sua doença. São princípios, que orientam o paciente
nessa nova maneira de viver. Então, o que acontece? O que nós acreditamos para o tratamento digamos assim, é uma atitude, né, diferente da que normalmente estava acontecendo. O paciente, ele vai ter uma rotina, ele vai ter trabalhos terapêuticos no qual ele vai desenvolver com o seu terapeuta. Esses trabalhos eles são apresentados de formas individuais ou em grupos, e ele vai muitas das vezes conhecer coisas ali que ele não estava disposto, digamos assim, ele não estava muito querendo mexer. E é essa a grande sacada do tratamento, o autoconhecimento. E durante o tratamento ele vai ter todo um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né, de nutricionistas, de monitores, e principalmente ele vai ter digamos assim, esse conhecimento da programação dos 12 passos, certo? Uma das grandes dificuldades que o adicto tem é a autoaceitação. Por exemplo, muitos deles, quando estão em tratamento, eles não conseguem encarar a sua própria realidade. E a ideia do tratamento é essa. É muito comum para a gente receber um paciente que tem um pai que tem uma certa condição financeira, e esse paciente ele se sustenta dentro dessa condição. Ele vive uma ilusão em cima disso. E nós acreditamos que junto com a família, quanto mais nós podemos tratar isso, trazer a verdade disso, mais chances nós temos de ajudar esse paciente nessa caminhada, certo? E um dos pontos vitais que a gente consegue entender para o tratamento é a participação da família. O que acontece? Se não houver um desligamento da família, dificilmente essa pessoa ela vai conseguir dar os seus passos. Por quê? Porque a família, a codependência em si, que é um comportamento oriundo, né, dessa relação adicto e família, ela tende a controlar. E a família, quando ela tem o paciente, digamos assim, fora do seu ponto de vista, ela adoece. Ela acaba, muitas das vezes, querendo controlar. É muito comum nós recebemos aqui constante ligação. Mas ele merendou, ele tomou café, ele fez isso. Por quê? Porque a família ela ainda busca esse controle. E o que nós entendemos é o quê? Quando a família participa, entende o porquê. Por que ele tem que acordar cedo, Verão? Porque ele precisa. Ele vai fazer uma espiritualidade, ele vai planejar o dia dele. Por que ele tem que dormir tal horário? Porque muitas das vezes esse horário de ficar mais tarde gera outros pensamentos, gera ansiedade, entre outros fatores. Então tudo tem um motivo, certo? A equipe terapêutica, ela está aqui justamente para poder direcionar esse paciente nessa condição. E o que é mais importante é o quê? É que se a família imergir dentro do tratamento, as chances de um resultado positivo é maior. Claro que nós entendemos que a doença da adicção ela não tem cura, ela é um processo individual. Mas quando o paciente ele está dentro desse ambiente, dentro de uma equipe multidisciplinar, que vai acompanhar, que vai ter toda a atenção, e a família que basicamente acompanha, né, dentro do dia a dia, as chances das intervenções serem positivas e ter um resultado a longo prazo pode acontecer. Então, é muito importante, certo, a participação da família nesse contexto, né? E durante o tratamento, o paciente ele vai criar aí algumas coisas que basicamente ele não tinha fora, ou se tinha, não estava fazendo da forma correta. Por exemplo, a base do tratamento também é a responsabilidade. Aqui dentro, o paciente ele precisa ter cuidado com os seus pertences, ele precisa ter cuidado com a sua cama, ele precisa ter cuidado com tudo aquilo que está relacionado a ele. Tudo que é relacionado a ele vai criar uma responsabilidade. Então, ele vai passar por isso durante o tratamento e é necessário que a família entenda que isso faz parte do processo. Então, dentro do processo terapêutico do nosso tratamento, uma das ferramentas principais, que é a base desse tratamento terapêutico, são os trabalhos terapêuticos, né, voltado à ideia de comportamento, certo? O que acontece? Cada paciente tem a sua individualidade e o terapeuta, junto com a equipe multidisciplinar, avalia cada caso e quais trabalhos específicos esse paciente vai trabalhar durante o tratamento. Por exemplo, se percebe que durante o período do tratamento, aquele paciente ele tem características imaturas, né, infantis, e baseado nisso a equipe monta um trabalho específico para esse paciente voltado àquela situação, para que ele possa perceber os sinais, né, e quais são os estímulos que levam a ele a ter esse comportamento. Porque a base do tratamento é justamente essa, é ele ter o autoconhecimento.
Porque a prática, ela é diária, é um dia de cada vez, como nós utilizamos muito nas nossas reuniões, né? O que acontece? Ele precisa ter o conhecimento disso. Então, cada paciente vai ter uma linha de tratamento específica, né? Que é o PIA, certo? É um programa individual do paciente. Para cada paciente vai ser feita uma abordagem, né? Uma intervenção conforme a necessidade dele. E isso é a grande diferença. Por quê? Porque dentro desse contexto vai gerar aquilo que é a base para a mudança fora da instituição, que é o autoconhecimento. A ideia de tratamento é essa, é que o seu familiar e até você mesmo possa conhecer o que é que está se passando. Nós não estamos falando de um uso, nós não estamos falando de uma substância em si. Dentro desse contexto hospitalar, dentro desse hospital IVV, o que se menos fala é a droga que foi usada. Claro que nós entendemos e temos profissionais para tratar isso, mas a grande questão é o que essa droga, o que essa substância causou. Só que antes da substância, existem comportamentos que vêm muito antes mesmo da própria substância. Então nós precisamos ter essa parceria com a família, para que a família entenda que o tratamento ele requer tempo, e o próprio paciente. Por quê? Porque durante o tratamento o paciente passa por vários estágios, estágios de negação, estágios de ambivalência, de aceitação, uma hora ele vai querer, outra hora ele não vai. E é importante entender que ele precisa de ajuda. E o que é que nós hoje, ultimamente, nós estamos trabalhando de uma forma, digamos assim, muito mais tranquila nesse contexto. Vou dar um exemplo. Abrindo possibilidades, né? Trabalhamos hoje com PPR, paciente que sai, depois que ele termina a parte de internação, ele vai para casa, ele volta e ele vai, a cada saída dele, ele vai apresentando um trabalho específico de PPR, de como lidar com situações lá fora. Quando ele retorna, ele vai partilhar isso com o terapeuta dele, com a equipe, com o psicólogo dele, dizendo quais são as dificuldades. Então nós acreditamos que quanto mais imergir o paciente nessa realidade, melhor. Só que para isso, a gente precisa basicamente também de um apoio familiar, de uma família que entenda o que é o problema. Heron, mas esse problema ele é do meu filho, eu tenho mil coisas para fazer. Tudo bem, concordo. A responsabilidade da recuperação é dele. Mas entenda que esse momento de tratamento, de internação, é um momento único. É um momento único para ambos, entende? E se não houver uma intervenção em conjunto, possivelmente a gente vai perder a oportunidade. Por quê? Por que eu falo disso? Porque eu entendo que o tratamento ele é uma oportunidade de motivação. O paciente precisa ser motivado para esse processo. E se ele não for motivado, limitado, se a família não trabalhar de forma assertiva com ele, vai ser mais difícil, vai existir mais dificuldade. Então, pessoal, a gente chama vocês para fazerem parte desse processo, de entender que a doença da adicção ela é uma doença muito maior do que se pode imaginar. E o tratamento, ele funciona. Ele funciona quando há essa união em conjunto, família, instituição e paciente. Claro que, na grande maioria das vezes, o paciente ele vai demorar um pouco mais, até porque ele está muito adoecido, a entender e aceitar essa condição. Mas a família precisa entender que tem um problema. Muitas das vezes baseado na saudade, no medo, na insegurança, qual é o resultado final disso? E nós temos vários exemplos de pessoas que passaram por essa situação, muitas das vezes famílias que fincaram o pé, que muitas das vezes tiveram esse receio, mas entenderam que a melhor situação para ajudar o seu familiar era elas participarem. Eu falo de participação, eu não estou falando aqui de internação. O que a gente está chamando a família é o quê? É que, independente se seja a primeira internação, segunda, terceira, mas que você participe, que você esteja envolvido, que você venha para as reuniões, que você busque um grupo de mútua ajuda, onde quer que você esteja. Hoje nós temos grupos do WhatsApp, existem grupos de várias irmandades que dão apoio à família e ao próprio adicto, né? Principalmente que quando o adicto sai daqui, ele já sai orientado a frequentar um grupo de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos. Mas a família também precisa disso. A família também precisa encarar essa realidade para fazer essa diferença na própria vida. Porque assim, quando eu falo isso, eu não estou falando porque você vai fazer isso para salvar a vida dele. Eu estou falando porque isso vai ajudar a sua vida. É aquela coisa que eu costumo dizer claramente. A família deixa o paciente na internação, mas não se envolve. E aí o que acontece? Porque como você vai lidar com a situação
quando ele sair daqui na primeira vez, no primeiro dia, sei lá, no segundo dia, e ele partilhar para você, olha, eu estou com vontade de usar. Muitas das vezes as pessoas ligam para a gente dizendo que querem internar de novo. E eu quero deixar claro que essa vontade ela não vai passar de uma hora para outra. A pessoa ela tem um estímulo aí fora. Eu conheço pessoas que até a própria casa era um estímulo para o uso. Por quê? Porque foi local de uso. Foi local de pessoas que usavam droga dentro de casa. Chega dentro do quarto, lembra de toda aquela situação, de tudo aquilo que aconteceu. E você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar ciente disso. Nós acreditamos que quando a família ela participa e ela traz o seu discurso, ela se envolve, né? O paciente ele consegue alcançar os seus objetivos também. Mas basicamente um tratamento não traz a cura. Realmente nós não falamos de cura, porque nós entendemos que é um tratamento. Por isso que eu falo, se nos envolvermos juntos e fizermos basicamente as estratégias corretas, temos grandes chances de isso acontecer e fluir naturalmente. Então é importante entender esse processo, entender que o tratamento funciona, entender que eu preciso acreditar e preciso me envolver para realmente conseguir os meus resultados nessa caminhada. Então, pessoal, basicamente isso, né? Foi um vídeo rápido, né? Mas eu quero deixar aqui para todos vocês que acreditem no processo de recuperação, acreditem no processo de tratamento, acreditem sim que é possível. Por quê? Porque esse tratamento ele tem salvado vidas, entende? E não desiste. Não é porque o seu familiar ele foi e voltou que ele está perdido. Às vezes precisa mudar a intervenção, às vezes a gente precisa agir de uma outra forma. E a participação da família é fundamental nisso, tá ok? Queria agradecer, desejar a todos um bom final de semana e um grande abraço e até a próxima.